Ok, feito isso, peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Tiago. Vamos voltar, capítulo 4. Bem no comecinho aí, a partir do verso 1, meus irmãos. Quem é esse Tiago? Nós vamos ler o texto, tá? Do verso 1 até o 10. Deixa marcadinho aí. Quem é Tiago? Tiago, ele não é um dos apóstolos de Jesus Cristo. Tiago aqui é o irmão de Jesus. No começo do livro ele não se declara, ele não fala como irmão. Ele diz que é Tiago, servo de Deus e servo de Cristo. É assim que ele se apresenta. Mas sabemos que é ele, por vários motivos. Nós falamos na introdução desse livro, falamos algumas outras vezes, a gente fez até citações. Esse é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago, ele vai se converter quase com certeza após a morte de Cristo e no momento da ressurreição, porque em Coríntios diz que ele presenciou a ressurreição. Então Tiago, ao presenciar a ressurreição de Cristo, ele vai então perceber que de fato o que era seu irmão, alguns chamam de meio irmão, é o Senhor, o Deus encarnado, e ele passa a crer em Jesus Cristo. Tiago, ele vai ser pastor ali na igreja de Jerusalém. Tiago vai ser foi um homem extremamente piedoso. O que é isso? Ele amava a Deus, ele amava a igreja, ele amava os irmãos, ele cuidava da igreja, ele pastoreava a igreja. Tiago era um homem que orava a Deus. Os historiadores dizem que Tiago tinha os joelhos calejados, porque ele era um homem de oração. O joelho dele chamavam de joelho de camelo, porque ele foi se desenvolvendo quase que uma carne morta ao redor do joelho, porque ele se ajoelhava para orar. Imagina que ele passava tempos, horas e horas orando. É um homem de Deus. Tiago escreve essa carta, e aqui diz que é para um grupo de irmãos dispersos, da dispersão. Aqui, meus irmãos, ele usa as 12 tribos. Tiago, ele é muito judaico na sua forma de escrever. Ele usa expressões bem judaicas. Ele usa a expressão como lei, ele usa a expressão aqui dispersão, tribos, é bem judaico. Ok, mas Tiago está trabalhando a fé como cristão. E ele escreve essas 12 tribos, provavelmente judeus, cristãos, dispersos em partes do mundo. E ele escreve, e ele começa falando, desde o capítulo 1, como que eles, como cristãos, como igreja, como povo, poderia responder adequadamente às provações. Como que você deve responder diante de Deus, diante do mundo, diante de você mesmo, de forma adequada às provações? Ele dá lá diversos exemplos aqui. Ele fala, por exemplo, para responder com alegria diante da provação, é uma coisa mesmo que parece incoerente, mas ele fala, responda com alegria, e ele vai falando, meus irmãos, inúmeras formas de responder adequadamente às provações. Você pega o capítulo 3, ele começa a falar aqui dos líderes da igreja, e de certa forma você pode imaginar que tem a ver também com resposta adequada. Como se forma a liderança na igreja? Lá estava levantando muitas pessoas que queriam ser líderes. Por isso ele começa o capítulo 3 dizendo assim: não é bom que haja muitos líderes no meio de vocês. Porque ele vai falar aqui que aquelas pessoas, e aí a aplicação de todo o texto é para toda a igreja. Todos participavam desse contexto de falar, não só os líderes, mas ele vai chamar a atenção. Então, como que alguém quer ser líder, se quando usa a palavra, amaldiçoa? Da mesma boca sai bênção, da mesma boca sai maldição. Pessoas que falavam, que queriam a primazia, que queriam poder, que queriam tomar a frente, essas coisas não vinham de Deus. Tiago vai adverti-los, no capítulo 3, ele vai terminar falando que existe uma sabedoria que eles precisavam. E é a sabedoria que vem do alto.
Tiago está falando ainda dessa resposta adequada diante de Deus. Aí sim, no capítulo 4, então, ele começa falando agora ainda, voltado para esses líderes e para a igreja de uma forma mais ampla. Vamos lá, eu vou ler na versão NVI, que eu acho que está tá melhor para a gente passar. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões, prazeres que guerreiam dentro de vocês? Eu vou parte a parte para a gente pensar nesse texto aqui. Vocês vão perceber que do verso 1 até o 6, Tiago está falando de uma certa forma do mundanismo dentro da igreja. O mundanismo no aspecto pior dele, o mundanismo no aspecto de pecado, de ações que não são boas e agradáveis para o cristão como prática, mas presente. Só que aqui ele está falando para aqueles que desejavam ser líderes e para o contexto da igreja em geral, porque havia muitos ali que falavam, queriam falar, se destacar, e ele vai começar a explicar sobre essa questão do mundanismo dentro da igreja. Então ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E aqui então, meus irmãos, precisamos estar lembrando que ele está falando então para a igreja, para aqueles que desejavam ser líderes, para alguma coisa que acontecia dentro da igreja e que estava atrapalhando o convívio, a comunhão daquela comunidade, principalmente para aqueles que desejavam liderar a igreja. Havia muitos, nós temos 6 aqui, líderes espirituais, né, pastores, presbíteros, mas tudo indica que Tiago está botando um freio. Não é bom que muitos sejam pastores. Então ele está usando essa expressão e com uma aplicação a toda a igreja. E aí ele está falando de guerras, ele está falando de contendas que predominam no meio deles. Dá para imaginar dentro da igreja essas coisas? A palavra original aí de guerra e contenda, polemoi. E polemoi dá para a gente pensar, né? O que está querendo dizer com polemoi? É polêmica. São discussões entre as pessoas, discussões até acirradas, conflitos, hostilidade entre aqueles irmãos, entre aquelas pessoas. Havia uma batalha enorme na esfera das palavras. Uma igreja que ela começa a trabalhar e agir assim é uma igreja que está com sintomas de doença. Ela está com problemas. Tem pessoas, meus irmãos, que elas gostam disso. E tem pessoas que gostam de guardar ressentimentos e mágoas nos seus corações, por exemplo. Parece que Deus nunca cura. Parece que sempre tem que haver alguém que seja culpado, seja o pastor, seja alguém da sua família, seja alguém lá fora, é culpado de problemas. Nunca nós nos colocamos diante de Deus e do seu confronto para as nossas vidas. Então, dá para a gente imaginar o tamanho da descomunhão daquela igreja. Tiago então vai fazer muitas exortações a eles, principalmente: como que vocês querem ser mestres? Se o grande problema básico não está resolvido no meio de vocês. Ele diz no verso 2, um pouquinho antes, meus irmãos, só lembrando que quando Tiago, a fonte dessas palavras que se tornaram de certa forma ofensivas, né, ela vinha dos corações deles. Vale a pena a gente lembrar disso, porque ele está falando que sai do coração. São palavras que nascem no coração deles, regido por fortes desejos. O que controla o seu coração? O que controla? O que é mais forte no meu coração? Tiago está falando de paixões, Tiago está falando de prazeres que dominavam e eram expressos também em forma de palavras. Tiago, lá no 3,14, ele vai lembrar para eles, né, que eles nutriam nos corações inveja amargurada e sentimento faccioso. Mas quando você lê vários princípios dessa carta aqui, Tiago usa a expressão irmãos, meus irmãos. Tiago não os desclassifica como igreja. Isso nos leva a pensar que isso é possível? É possível. É normal? Não. É desejado? Claro que não. É pecado? Sim, é pecado. Precisa ser tratado? Sim, precisa ser tratado.
diante de Deus. Essas coisas não estavam mortificadas no coração deles. Eles serviam aos desejos dos seus corações. E aí a ideia também, quando ele usa a expressão aí, militam dentro de vocês, essa luta interna, é a ideia até de um soldado que é fiel, atendendo esses desejos. É como se ele agisse como um soldado fiel, atendendo os desejos do seu coração. E aqui vale uma lembrança, cabe muito bem a gente pensar quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem. Ontem eu lembro que eu ouvi essa expressão, claro que não foi no nosso meio aqui, essa expressão que você precisa deixar o seu coração te guiar, né? Você precisa deixar o seu coração cuidar de você. Esse é o grande perigo nosso. O nosso coração é de natureza pecaminosa. Quem precisa controlar o nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. E aí, a gente vai lembrar lá no 1,18, ele fala que eles são regenerados. O que é regenerado? Ele fala da igreja como uma igreja de regenerados. O que é regenerado? Ele fala que a igreja foi transformada por Cristo. Eles creram em Cristo, eles receberam Cristo nos seus corações. Mas aí também, por outro lado, a gente vai perceber que essa regeneração, ela não vai eliminar a natureza pecaminosa que habita em nós. Isso vai responder em parte aí, por que nós pecamos? Por que há essa luta? E Tiago está falando disso aqui. Parece que aqui uma predominância. Depois no verso 2 ele diz assim: vocês cobiçam coisas e nada têm, matam. Essa expressão matam, em algumas traduções está cobiçam novamente, tá? E invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não devem. E essa cobiça pode estar tratando aqui, na verdade, de um desejo interno, um desejo impuro, que Tiago está colocando já no verso 1. Ele vai descrevendo por aí afora, algo impuro que manifesta dentro do seu coração, e você expressa isso em ações, em palavras ofensivas. Nenhum desejo intenso, meus irmãos, por melhor que você possa imaginar que é um desejo, que seja esse desejo, tá? Um desejo, de repente você imagina que ele é um desejo bom. Quantas pessoas fazem o mal e elas consideram que estão fazendo bem? Às vezes uma vingança, ou aquela frase, né? Ele merecia, ou ela merecia. E nós nos colocamos como vingadores. Nós nos colocamos diante das pessoas como vingadores. Nenhum desejo intenso, por melhor que ele possa parecer, não é o caso aqui, porque aqui há maldade de fato. Nenhum desejo desse é válido se Deus não for favorável, se não vier de Deus, se não for uma produção de Deus. O nosso coração é pecado, é perigoso. A raiz da cobiça tem a ver com o desejo exagerado por alguma coisa, principalmente quando pertence a outro. A ideia de cobiça é essa. Então eles estavam cobiçando alguma coisa que pertencia a outra pessoa, alguns desejos que se transformavam em pecado, porque nem se pertencia. Mas a gente pode lembrar, não sei se vocês vão lembrar da história de Nabote e o rei Acabe. O rei Acabe, ele foi um rei mau, ele foi marido de Jezabel, que foi uma mulher má. E um dia, Acabe, ele chega em casa transtornado, triste, choroso, lamentoso, e ele vai para o seu recanto, e ele fica triste, profundamente triste. E por que ele estava triste? Porque ele tentou comprar a vinha de Nabote, que era perto do palácio ali, que era um jardim, era como um jardim a vinha de Nabote. E Nabote falou: não posso te vender. Ela me pertence, ela pertenceu aos meus ancestrais. E ele fica choroso. E Jezabel, como era bem comum para ela deu um jeito no negócio. Foi lá, criou uma trama contra Nabote, mandou matar Nabote. E aí ficou fácil para o rei Acabe comprar. Isso é cobiça, isso é consumação do pecado. Isso brotou no coração dele,
cresceu no coração dela e chegou ao ponto de matar alguém, porque nesse coração não prevalecia a palavra de Deus. O 10º mandamento já nos diz: não cobiçarás. Ele diz que nada eles alcançavam, porque Deus de fato frustrava os planos de um coração que planeja cobiça e perversidade. Deus frustra. Nada eles alcançavam. E por que não conseguiam o que queriam? E Tiago responde: é que eles não pediam. Mas, e por que eles não pediam? Né? Talvez, meus irmãos, houvesse já no meio deles um grande orgulho. Já não oravam mais a Deus. Não é difícil você parar de orar a Deus, tá? Não é difícil pararmos de ler a palavra de Deus. Não é difícil colocarmos a vida cristã em segundo plano. Muito mais igreja. São coisas que o diabo tenta tirar da nossa vida. Ensinar nossos filhos a palavra de Deus, ter tempo para orar com eles, ler as Escrituras, gastar tempo, ensiná-los, educá-los nos caminhos de Deus. Uma coisa, meus irmãos, com relação aos filhos. Nossos filhos precisam ser confrontados diante de Deus desde bebezinho. Né? Criança, bebezinho, peca adoidado. Eles precisam ser confrontados e tudo tem que ser uma oportunidade para ensiná-los. Muitos pais falam: você não me agradou, ou você não está fazendo, você está me entristecendo. O que você está fazendo eu não gosto. Não é você que não deve gostar ou não. É como está diante de Deus. Se seu filho não for confrontado com Deus, ele vai ter medo de você e não vai aprender a amar a Deus. Eles não pediam, já nem oravam mais. Vai, Tiago segue no verso 3, ele vai falar um pouco mais sobre isso com relação à oração. Quando vocês pedem, vocês não recebem, pois pedem. Olha só, então quando oravam e pediam, não recebiam. Por quê? Os motivos eram errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Oração não é atendida. Deus dizia um não bem grande nas orações deles, quando eles oravam. Por quê? Porque era uma oração bem típica daquilo que Tiago está descrevendo esses irmãos aqui: egoísmos, prazeres, poder, desejos pessoais, ganância. E a gente pode talvez imaginar uma porção de coisas que reinavam em seus corações. Será que é só no coração deles? Ou essas coisas se aproximam do nosso coração também? Quando nós passamos a escolher as coisas que nós gostamos em detrimento à vontade de Deus, não fazemos as mesmas coisas? Ou o nosso pecado é menor que o pecado dessa igreja a qual Tiago escreve essa carta? Está errado pedir alguma coisa para o seu deleite? Está errado isso? No mínimo, meus irmãos, Tiago deixa bem claro que é uma oração egoísta, é uma oração hedonista, é uma oração humanista, e uma porção de isso aí você pode colocar nessa lista. É a oração que a pessoa faz olhando para si. Deus não atendia, claro. Embora Deus respondesse, a resposta de Deus era o quê? Não. Não. E aí vai crescendo no meio deles mais egoísmos, mais orgulho e mais facção, porque vai separando cada vez mais um do outro. Isso não corresponde ao Evangelho de Jesus. Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte, e o Sermão do Monte, Tiago faz bastante uso do Sermão do Monte, muito uso do Sermão do Monte. Mas Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte que o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate, ao que bate é aberto. Mateus 7, de 7 a 11. Perdão, mas sempre condicionado aqui, a vontade de Deus. Essa é a questão, não é a nossa vontade. E às vezes nós colocamos as maiores justificativas quando nós pedimos oração para alguém que está doente. Ora, é mais do que justo pedir a Deus para que Deus cure alguém que está muitas vezes à beira da morte, e Deus não responde a nossa oração da forma como nós pedimos.
Por isso que a forma como nós pedimos é segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor vontade e é a que nós precisamos entender. Eles desejavam então que Deus atendesse as suas paixões. E aí são egoísmo. Seus pedidos eram para que esbanjarem nos seus prazeres. No final do verso 2 você percebe isso. A ideia de gastar aí, de esbanjar, que ele usa nesse verso 2 aí, é a mesma expressão usada para indicar o que o filho pródigo fez com sua herança. Diz que ele pegou a herança, gastou, perdeu tudo, e houve naquela cidade uma grande fome. Ele esbanjou. E aqui é jogar fora algo que o pai deu para ele. Preste bem atenção nisso, porque muitas vezes nós agimos da mesma forma diante de Deus, daquilo que ele põe em nossas mãos. Tiago vai inclusive duvidar da fé desse tipo de pessoa quando ele trabalha no capítulo 2 a questão da fé e obras. É uma fé mentirosa, é uma fé que não as obras não aparecem, as obras verdadeiras. O pastor, o doutor Augusto Nicodemos, ele disse que um certo pastor esse certo pastor disse que Deus tem 4 respostas para as nossas orações. Eu achei interessante isso aqui. Então, quais são as respostas de Deus para as nossas orações? Sim, né? Ele diz lá sim, Deus vai dizer sim, Deus vai dizer não, Deus vai dizer espere, e ele diz mais, você deve estar brincando, porque o que você está pedindo? Então são esse tipo de oração, encaixa muito bem nesse tipo de pedido aqui. No verso 4, ele diz assim, e aí começa a esquentar: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então percebe que o caminho que eles estão tomando, estão identificando eles com o mundo, e quem se identifica com o mundo está se afastando de Deus, né? Está longe de Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Essa expressão adúltero é uma expressão de fato muito pesada, e é uma referência ao crente que de fato também se apaixona pelo mundo, mas em detrimento ao Deus que o amou. É como Deus amou Israel e escolheu Israel como esposa. Essa referência no Antigo Testamento é muito grande. Deus amou Israel, Israel foi a sua esposa, e Deus quer dizer para nós o seguinte, que Ele amava e Ele cuidava de sua esposa. Nós somos colocados e recebidos por Cristo como a noiva de Cristo. Então, como noiva de Cristo, Efésios vai nos ensinar com bastante clareza no capítulo 5, o que Ele faz por nós? Ele ama, Ele cuida, Ele alimenta, Ele sustenta a sua noiva, que um dia será a esposa de Cristo. Um dia virá as núpcias, Cristo virá e nos levará para sempre com Ele. Por isso que Ele vai usar que isso aqui é um adultério, Ele vai comparar a um adultério quando se age dessa forma diante de Deus, buscando a amizade do mundo e mantendo uma inimizade com Deus. Quando nos aliançamos com Deus por meio de Jesus Cristo, então nós nos tornamos a noiva de Cristo temporariamente. Como eu disse, um dia seremos a esposa e viveremos com Ele para todo o sempre. A ideia dessa comunhão com o mundo, ela é muito perigosa. Nesse caso aqui, eles amavam o mundo quando eles buscavam ações, eles praticavam atitudes, por exemplo, de primazia, buscar o poder, buscar ser visto e olhado como grande, maioral. Nós, como líderes, precisamos tomar muito cuidado com isso, porque pode ser que isso suba a nossa cabeça. A igreja precisa orar também por nós. Eles buscavam poderes, amavam o mundo quando buscavam poderes, quando buscavam honras, quando desejavam popularidade. Isso não cabe ao cristão.
John Stott usa expressões muito ótimas para identificar que nós não fazemos parte dessa cultura, portanto, nós somos uma contracultura como cristãos. Aí, Pedro vai falar na carta dele, no capítulo 2, verso 12, ele vai falar que o mundo, ao olhar para a igreja, ao olhar para aqueles crentes também que estavam dispersos, o mundo deveria glorificar a Deus. E como que eles vão glorificar a Deus se eles não conhecem a Deus? Quem sabe, olhando para a sua vida e dizendo, olha, de fato, ali é uma pessoa que ama a Deus, que serve a Deus. É uma pessoa que eu queria até ser igual a ela, porque teme ao Senhor. Mas esse grupo amava o mundo. E aí, a ideia de quantas pessoas têm avaliado, na verdade tem sido bem avaliado no mundo. Quantos crentes têm sido muito bem avaliados no mundo, mas têm sido faltosos diante de Deus? Isso não é bom. De bem com o mundo, mas de mal com Deus. Há uma inversão, há um perigo. E a gente precisa tentar imaginar o que é o homem se encontrar lutando contra Deus. Nós jamais prevaleceremos, porque Deus é Deus, Ele é o Senhor. E o mundo, meus irmãos, essa ideia de mundanismo e mundo, pecado, mundo e Deus, eles são realidades opostas, são realidades inconciliáveis. Não há uma conciliação entre mundo e Deus. Deus ainda cuida desse mundo, Deus ainda manda chuva para esse mundo, Deus ainda dá alimento a todos, graça comum. Deus ainda sustenta este mundo, ainda sob a égide do pecado. Mas não tem nada a ver o mundo, o pecado, com o Deus Santo. É para isso que Deus separa um povo para servir. John Knox, um teólogo escocês do século XVI, ele afirmou que quem tem Deus ao lado tem a maioria. Bom, isso lá no século XVI, 1500 e tudo. Não mudou nada. Quem tem Deus tem a maioria. Depois ele vai usar uma expressão que não é comum e que os teólogos divergem muito sobre essa expressão do verso 5, que eu não vou discorrer muito sobre ela por causa disso mesmo, que há uma confusão de entendimento, porque ele diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? A maioria interpreta isso aqui o contrário do que nós comumente interpretamos, né? A gente interpreta normalmente dizendo que a Escritura diz que o Espírito Santo que habita em nós, né, tem fortes ciúmes. A ideia da maioria dos teólogos não é essa, dos estudiosos, por causa das concordâncias com o que veio antes e o que vem depois. É que o Espírito que Deus deu, o Espírito de vida, o Espírito natural que Deus nos deu lá em Gênesis, quando nos criou, esse Espírito tem forte ciúme. A ideia aqui de forte ciúme, em algumas traduções, tende à inveja. Ou seja, nós, na nossa forma natural de viver, tendemos a ser invejosos, a sermos cobiçosos, a desejar o que não nos pertence, a gostar do poder, dos prazeres, das primazias. Essa é a natureza do homem decaído. Então a maioria entende dessa forma. Por isso que, se você vai chegar no verso 6, o que diz no verso 6? Concorda, olha, mas Ele, Deus, nos concede o quê? Graça maior do que o que está no nosso próprio ser, do que esse desejo pecaminoso que está em nós. Deus nos dá graça maior. Deus não nos deu graça maior? E como que Deus nos deu graça maior? Através de quem? Através de Jesus. É isso que ele está dizendo. Mas Deus dá graça maior. Aí, voltando no verso 5, só para lembrar, a outra dificuldade é que não encontra
nas Escrituras facilmente essa passagem que ele diz que Deus, que o Espírito que ele faz, a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes. Não acha muito fácil, alguns entendem que é a Escritura de uma forma geral, tá bom? E agora ele fala, Deus da graça maior, aí sim, por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Aí sim, ele está fazendo a citação de onde? Provérbios, deixa eu ver aqui, 3, 34. Isso é Deus age assim. Deus humilha os orgulhosos. Muitas vezes, os nossos desejos, vai desejar ser maior do que os de Deus, nós como cristãos. Muitas vezes nós queremos que Deus haja neste mundo de forma que traga vingança ou ação direta sobre aqueles que nos fazem mal, ou que nós julgamos que nos fazem mal. A questão, meus irmãos, que o pior de Deus, se o melhor de Deus para nós está por vir, o pior de Deus para o que não crê está por vir, que é o juízo eterno. Essa será a maior humilhação. Deus pode humilhar homens e mulheres deste mundo presente. Deus pode humilhar cristãos, que muitas vezes colocam em patamar de orgulho e soberba. Mas a maior humilhação será o juízo e a condenação eterna. Então ele faz essa citação de Provérbios 3, 34. Mas ele diz que Deus dá maior graça. E Paulo diz em Romanos 5,20: onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Deus dá maior graça. É isso, meus irmãos, que nós provamos. É isso que essa igreja aqui provou. Essa igreja que está no caminho, tomando um caminho errado, que precisa ser exortada a voltar para Deus, mas que nem por isso, nem eles, nem os coríntios, Paulo está colocando eles numa condição de condenação eterna, chamando-os de irmão. Então é muito importante, porque quando nós oramos hoje no começo do culto, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, e a oração que você faz rotineiramente, é que Deus diz que Ele perdoa o pecado. E quando Ele concedeu a sua graça maior, Ele nos livrou da condenação do pecado eterno, mas não nos livrou do pecado que habita em nós, nesse corpo mortal. Esse é o grande problema. Deus é incapaz? Não, é que nós estamos ainda nesse corpo, e esse corpo ele é corrupto, ele está dominado pelo pecado. Então Deus nos livrou da condenação eterna, mas o pecado nos perturba. Leiam Romanos capítulo 7, que Paulo fala, principalmente final, a luta que é o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Por outro lado, não se apegue nisso para justificar o seu pecado. Eu quero dizer que somos pecadores, e talvez o grande problema dos cristãos, sabe o que é, meus irmãos? É falta de arrependimento. Se tem uma coisa que eu oro a Deus diariamente, é pedindo arrependimento. Deus, coloque arrependimento no meu coração, não me deixe ser soberbo. Mas eu oro pela igreja também. Senhor, coloque arrependimento no coração dessa igreja, porque senão, meus irmãos, nós não caminhamos. Nós tornamos uma igreja como essa igreja aqui. Nós tornamos uma igreja como a igreja de Corinto, que o orgulho estava acima da graça. Claro que não pode, mas é uma forma de expressar o perigo que a gente pode lembrar, que está nas Escrituras Sagradas. Lembra de Nabucodonosor? Lembra de Faraó? Todos muito orgulhosos diante de Deus. Herodes, ali em Atos 12, ele falou, ele fez um discurso, e foi o seu último discurso. E as pessoas ouviram o discurso dele em Atos 12 e disseram: esse homem fala como Deus. Aquilo encheu ele de orgulho. E Deus o abateu naquele momento. Porque Deus é Deus. E é Deus que tanto exalta quanto humilha. 7 ao 10, para terminarmos, Tiago agora que ele fala do problema que existe
o mundo influenciando a igreja, do 7 ao 10 ele vai falar agora da igreja influenciando o mundo. E como tem que ser? Então ele dá uma receita muito boa para a gente guardar. Ele começa primeiramente: submetam-se, portanto, uma conclusão, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Que coisa maravilhosa, né? Uma não estava acontecendo e a outra estava inverso o negócio. Eles estavam se submetendo ao diabo e por certo resistindo a Deus. Tiago não está falando isso aqui, mas nós podemos inverter e pensar. Claro que há essa grande possibilidade. E aí ele começa com alguns imperativos. Primeiramente, submeta-se a Deus, e deve ser uma ação voluntária. Você precisa compreender isso. Quem é Deus? E quem é maior na minha vida? E quem é maior, inclusive, do que eu mesmo? É Deus. E se Deus é Senhor, Ele precisa ser Senhor. Às vezes nós queremos Deus como Salvador, mas não como Senhor. Essas coisas não batem, não tem sentido diante do Senhor. É uma ação voluntária, por meio do arrependimento, por meio da conversão. Se houve isso, deve haver submissão. Então aquela igreja é uma igreja convertida, era uma igreja de salvos, mas ela estava investida pelo pecado, pelo desejo de poder, pelas primazias. Sabe, as pessoas começam a desejar alguma coisa, desejar outra. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Que sentido? Ninguém quer ser, como Cristo, que Filipenses diz que se humilhou ao ponto de ir para a cruz, morrer a morte da vergonha da cruz, sofrer pelos nossos pecados injustos que éramos, e que somos agora justificados. Ninguém quer ser como Jesus, mas é isso que a Bíblia chama a atenção. Envolve arrependimento e conversão. Se temos isso, então recebemos o Espírito de Deus. Por que nós estamos lutando contra Deus? Tiago está confrontando aquela igreja, aquele povo. Por quê? Por que estão resistindo a Deus? Então, meus irmãos, é uma sujeição e obediência fiel. É aquela oração: seja feita a tua vontade, que muitas vezes é difícil, Seja feita a tua, a minha, seja feita a tua vontade. Quando nós entendemos que a vontade de Deus é a melhor, ela é boa, perfeita e agradável, como Romanos 12, 2, não se torna difícil para nós falar com Deus: seja feita a tua vontade. Não deve ser muito difícil para o convertido falar isso, orar assim, submeter-se a Deus, chamar Deus de Senhor. Meus irmãos, resistir ao diabo vai vir depois da submissão. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Há sentido para isso, porque nós jamais vamos conseguir resistir ao diabo com as nossas forças e depois tomar a decisão de submeter a Deus. Quantas pessoas dentro da igreja, pessoas que às vezes nos visitam, que não são cristãos muitas vezes, ainda não tiveram esse encontro com Jesus Cristo. Quantas pessoas fazem aquelas promessas: um dia eu farei isso, amanhã eu vou fazer, deixa eu arrumar, deixa eu parar de beber cachaça, beber não sei o quê, deixa eu parar de fumar, com coisas que são essas, como se essas coisas que levassem ele para o inferno. Não. O que te leva para o inferno é o pecado justamente de recusar Jesus. E como que deve ser então? É crer em Jesus Cristo. E o mesmo Jesus que você crê e que te recebe com graça e misericórdia, Ele vai te ajudar nas suas imperfeições. Essa é a maravilha de Deus, meus irmãos. Essa é a grandiosidade de Deus, que não é como nós, que nós servimos, que nós aprendemos a chamá-lo de Senhor, a adorá-lo.
e nós nos submetemos humildemente a Ele, não como o povo de Israel, que Moisés vai chamar de povo de dura serviço, porque já não queriam mais se curvar diante de Deus, estava difícil, eles estavam com isso aqui duro, enrijecido, parecia uma viga de metal, que controlava isso tudo de cima e embaixo. Não é assim conosco. Resistir, colocar-se em posição contrária, e essa posição pública, visível, diante do diabo. O meu viver não precisa apontar para Deus. Essa, meus irmãos, é uma verdadeira batalha espiritual. Submeter-se a Deus e resistir ao diabo. Efésios capítulo 6, 10 em diante. Essa batalha mesmo espiritual. Mas não pode ser o contrário. Não pode fazer, nós não podemos nos aliançar com o diabo. E aí a ideia do mundanismo. Se nós nos aliançamos com Deus em Cristo, nós nos submetemos a Deus em Cristo. Ele é nosso Senhor. É Ele que manda na minha vida. Meus desejos não são mais para mim. Quais são meus planos? A Bíblia diz que meus planos são os planos de Deus. Se Deus quiser, é assim que diz: eu farei, eu irei, eu estarei. Se Deus quiser. É uma verdadeira batalha, mas a Bíblia também diz que nosso Deus é por nós. E a gente não canta que o nosso general é Cristo? Então, meus irmãos, precisamos corresponder ao que nós cantamos. Aqui eles falavam, as palavras eram palavras maliciosas, palavras agressivas. E como pode haver muitos mestres no meio dessas pessoas? E como estava a vida de toda aquela igreja? E aqui não é eu declarar alguma coisa contra o diabo, eu ordenar alguma coisa, eu dizer que ele está amarrado. Essas coisas, meus irmãos, são jargões. Vai assim diante do diabo. A Bíblia fala de vários exemplos. O diabo pegou e deu safanão, humilhou. Olha que coisa terrível. Na verdade, Deus permite. Submeta-se a Deus. Aí sim você vai lutar, ter forças para lutar contra Satanás, para resistir ao diabo. Ele vai fugir de você, não por causa de você, mas por causa do Espírito Santo de Deus que habita em você, da sua fé em Cristo. Nada seu, tudo dele. Graças a Deus por isso. É uma resistência em que Deus é evidenciado. Por isso, a necessidade de uma submissão. Deus deve estar, meus irmãos, deve ser invocado para estar conosco, e o diabo cada vez mais longe. Faz sentido a frase: quanto mais perto de Deus, é óbvio, mais longe da ação do diabo. Não que ele não vai procurar te enxergar e te alcançar. Aproxime-se de Deus, verso 8, e ele se aproximará de vocês. E aí vem o que eu acabei de falar, está perto. Pecadores, limpa as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, o outro imperativo, é uma ordem que precisa ser obedecida. Lá em Mateus 28, 18 a 20, ide por todo o mundo. Isso é imperativo. É para ir, é para evangelizar. E agora no verso 8 está dizendo: aproxime-se de Deus. Vocês estão longe, vocês têm o nome de igreja, mas não estão vivendo como igreja de Cristo, não tem aspecto de convertidos, embora são convertidos, deram profissão de fé pública. Aproxime-se de Deus, é uma aproximação extrema. Qual é a menor distância entre Deus e o adorador? Dá para imaginar qual é a menor distância de você e Deus? Pense nisso. No Antigo Testamento, Deus determinou para Moisés que o povo não passasse de um determinado limite, ali no pé do monte.
E se passasse daquele limite marcado, todos foram avisados, morreriam. Porque Deus estava dizendo o seguinte: eu sou puro e santo, perfeito, e o povo é pecador. Deus estava estabelecendo e trazendo um povo para si, mas haviam regras. O próprio pecado não permitia que se tocasse em Deus. E como nós nos aproximamos de Deus? Através de quem? Quem nos aproxima de Deus? Quem quebrou, a separação? Quem desfez a separação? Foi Cristo. E quando Cristo morre na cruz, Ele desfaz toda essa separação. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Cristo desfaz, meus irmãos, o véu se rasgou de cima a baixo. Todo aquele princípio lá do passado, ele foi desfeito, e o caminho está livre. Aproxime-se de Deus, não fique longe de Deus. E ele vai dizer, ele vai continuar dizendo, porque a proximidade de Deus, embora não fale aqui, implica em santidade. Olha que diferença. Ao invés de pecado, ao invés de arrogância, é aproximar de Deus em santidade, é buscar o Senhor, servir o Senhor, é não dividir a mente, porque está falando aqui de mente dividida, dois senhores. É quando o cristão está com a sua vida na igreja, e agora eu estou usando igreja, mas não é igreja, é a sua vida com Deus e a sua vida com o mundo. Serve a Deus e serve ao mundo nos seus pecados, e não se arrepende disso. Eu posso dizer o seguinte: você vai para o inferno por causa disso? Se você crê em Jesus Cristo, não. Essa é a boa notícia. Qual que é a notícia ruim então? Se você crê em Jesus Cristo, ainda que você peque, porque nós somos pecadores, qual é a má notícia? A má notícia é que a Bíblia diz que quando nós pecamos e permanecemos nos nossos pecados e não nos arrependemos, nós sofremos, nós trazemos sofrimento para os nossos, nós trazemos sofrimento para a nossa comunidade, nós trazemos mau testemunho para o povo ao redor da nossa comunidade, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Precisa mais do que? Por que muitos cristãos, meus irmãos, não tomem isso como regra? Ele quer discernir. Mas por que muitas vezes muitos cristãos sofrem alguns tipos de problemas na sua vida? Está diretamente relacionado com o pecado que eles não se arrependem, ou é tão grande que não se arrependem ao ponto de pedir perdão a Deus e parar com o pecado. Por isso que tem a ver com a santidade. Aproximar-se de Deus, não tem como se aproximar de Deus com os meus pecados e ficar: Deus, tá bom, estou tão perto, eu oro, eu canto lá na igreja, eu até toco instrumento, eu prego na igreja, mas não mexe no meu pecado. Não tem nada a ver com santidade. Quem está próximo de Deus está se enganando. Meus irmãos, isso é mudança de atitude, de vida. Tiago está propondo aqui, ao invés de ser mundano, envolver o mundo com a palavra, com o testemunho. É isso que ele está falando. É palavra, é oração. Deus é prioridade, Deus não é opção. E aqui, meus irmãos, nós temos trabalhado na igreja. Quem está presente nos cultos da manhã, nos cultos da noite, tem entendido a proposta da igreja. Mas muitos titubeiam porque não sabem o que está acontecendo. Alguém sabe aqui, muitos sabem, mas tem muitos que talvez não saibam, o que seja uma confissão de fé. Pois é, isso é importante. Nós estamos tentando cuidar da igreja, pegar uma palavra saudável, para que a igreja seja saudável. Nós estamos preocupando com uma igreja enorme. Jesus falou que a porta é estreita. Isso não me apetece como pastor, não é uma preocupação. A cada dia, meus irmãos, a minha preocupação diante de Deus é fazer a vontade dele. Mas nós precisamos compreender como igreja como nós servimos a Deus. Senão nós vamos parecer, eu posso parecer com esses irmãos aqui da forma como eu estava vivendo. Ele fala: purificai as mãos. É uma atitude de tudo do Antigo Testamento, mas não é, aqui é simbólico. Como lá é, mas lá fazia, lavava as mãos, os sacerdotes lavavam as mãos, antes disso apresentar a Deus o sacrifício.
uma forma de demonstrar a purificação. Deus estava ensinando progressivamente aquele povo. E aí, meus irmãos, ele fala que os de ânimo dobre, os de mente dividida, né, devem arrepender-se e tomar uma decisão firme de fé, renunciando ao mundanismo. É interessante que Salmo 24, ele afirma que somente os limpos de mãos e os puros de coração poderão chegar-se à presença de Deus. E aí, o que ele quer dizer com isso? Como nós nos tornamos limpos de mãos e puros de coração? Vocês perceberam que ele estava com um problema grande no seu coração? O coração não estava dirigido por Deus. Deus não estava sendo o Senhor no aspecto de obediência. O que Deus fez por nós? Cristo morreu na cruz. Cristo nos purificou. Portanto, meus irmãos, viver para Cristo e aproximar-se de Deus deve ser algo normal na vida de um cristão. Anormal é permanecer no pecado. Já fomos limpos, permanecemos então limpos. No verso 9 ele diz: entristeçam-se, a ideia de aflição. Aflijam-se. Nós não estamos muito acostumados a nos colocar diante de Deus aflitos, mas precisamos. O pecado precisa afligir o nosso coração. O próprio pecado de não crer em Cristo precisa nos afligir. Meus irmãos, antes de ser convertido por Cristo, eu estava aflito. Eu estou falando uma verdade. Eu não sabia como servir a Cristo. Muitos irmãos que já ouviram falar que eu não sabia o que era ser crente, eu não sabia. Eu não sabia a diferença. Mas olha como que Deus fala. Eu comecei a ficar incomodado. Está errado alguma coisa em mim. Eu não estou servindo a Deus. Eu não conhecia bem Deus. Então, meus irmãos, eu estava já me afligindo diante de Deus, sem saber como alcançar, como isso chega até mim. Até o ponto que Deus falou no meu coração de forma clara: você é um pecador, você está sujo, você está morto, mas eu posso te reviver e te limpar, eu posso te transformar. E eu compreendi isso, foi o que você compreendeu. Portanto, a aflição, no caso deles aqui, porque são crentes, aflijam-se diante de Deus, para que haja demonstração de fato de arrependimento. Lamentem, chorem por causa do pecado. Troquem o riso, olha que coisa interessante, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Eu estava lendo esse texto aqui, eu me lembrei lá de 1 Coríntios 5, que Paulo fala daquele incesto, aquele pecado que estava havendo dentro da igreja. Um rapaz com a esposa do seu pai, que não era sua mãe, obviamente. E ele diz que a igreja não tinha problema nenhum para eles, havia um orgulho tão grande, uma jactância que eles não percebiam, não se importavam. Não é boa a vossa jactância. É assim que Paulo fala. Então troquem o riso por lamento, a tristeza e a alegria por tristeza. Tem hora que não é hora mais de sorrir, não. É hora de chorar. É hora de lamentar pelo nosso próprio pecado. É hora de nós chorarmos pelo pecado dos nossos filhos. É hora de nós chorarmos pelo pecado dos outros, mas principalmente aqui no contexto, pelo nosso pecado. Não ficar rindo. Não achar que está tudo bem. Porque senão as consequências vindas de Deus cairão sobre nós. Isso é importante, meus irmãos. Deus nos ama. Deus nos ama, Ele vai cuidar de nós. Então, que nós não caiamos nas consequências. Lembra de Davi? Davi foi perdoado por Deus, claramente nas Escrituras. Claramente é evidenciado. Mas Davi definhou, emagreceu, porque enquanto, Salmo 32, eu guardei, enquanto eu não confessei, enquanto eu permaneci calado, eu fui definhando, eu fiquei sem vida. É assim. O
que é mais importante. Qual foi a última vez que você pôde chorar diante de Deus, lamentar, de joelhos, falar com o Senhor? Isso não é tristeza, não. Esse momento é um momento de choro para benefício, para Deus trabalhar as nossas vidas e trabalhar as nossas situações. Isso é maravilhoso. Talvez você chorou muito porque seu time perdeu. Eu quero só trazer para nós pensarmos diante de Deus. Quanto tempo nós paramos diante de Deus, seja para nos alegrarmos, seja para chorarmos e lamentarmos, que é esse contexto aqui. Eu pus aqui que entristecer, se lamentar e chorar é o começo da escada para subir e ficar perto de Deus. Eu creio que seja talvez isso. Arrependimento é importante. E por fim, meus irmãos, para encerrarmos, humilhai-vos, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Essa foi a atitude de Cristo. Uma humilhação nos liberta desse autogoverno, dessa autocracia, e nos coloca diante da teocracia, o governo de Deus em nós. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. O resultado do choro, do lamento, da tristeza, que é a humilhação diante de Deus, vai ser alegria. Filipenses 2 diz que quando Cristo se humilhou, e após todo aquele processo de humilhação que começa lá, eles batem nele, eles colocam uma coroa de espinho, é uma humilhação. Carregar a cruz é humilhante, morrer na cruz, ser sepultado, abandonado, ainda que José de Arimateia foi lá e pegou o corpo de Cristo. Toda essa humilhação, diz que Cristo fez o quê? O exaltou soberanamente. É isso que Deus prometeu para nós também. Nós seremos exaltados. Nós estaremos para sempre com Deus. Deus nos exaltará, como Cristo foi exaltado. A um coração contrito, a um coração quebrantado e contrito, nunca desprezarás, ó Deus. Deus não desprezará quando nós nos humilharmos diante dele. Pelo contrário, ele nos exaltará. E uma outra coisa, para que você não pense apenas em aspecto de eternidade, que será uma verdade a exaltação. Deus nos exalta presentemente. Quando nós, meus irmãos, nos humilhamos diante de Deus por causa do nosso pecado, Deus alegra seu coração. Deus te renova. Deus, é como que Deus pegasse, te abraçasse e te consolasse. Fica tranquilo, porque eu estou contigo. Eu cuido de você. Essa é a segurança que nós temos, o Deus que nos ama. Talvez pessoas fora do seu conteúdo, amigos, né, seu, amigo meu, por exemplo, eles vão nos abraçar, vão nos dar uma palavra de incentivo. Algumas vezes não vão estar presentes na nossa maior necessidade. Deus sempre estará presente. E Ele sempre nos ouvirá. E Ele sempre nos consolará. Essa é a grande maravilha de Deus. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Que Deus nos faça ser crentes que estejam perto dEle, que amem a Deus. Que Deus nos livre do mundanismo. E que Deus nos permita aproximar dEle cada dia mais. De forma como Moisés foi visto, né, pela congregação, aquele, né, reluzente, mas simbolicamente assim, nós possamos ser também percebidos como servos de Deus. Deus nos abençoe.